iniciando a gravação. Ok. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino do dia 30/7/2020. Vamos começar com o item 341 da pauta. O recorrente é o Plácio Tio. O relator é o Jorge. É com a palavra, doutor Jorge. Obrigado, presidente. Eu vou soltar o voto. Processo 10.230.721.637/2019, prazo 32. Positivo, identificou. De plásticos limitada. Relatório. Prato presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado para a exigência da COFINS incidência não cumulativa relativa aos períodos de apuração 05, 07 a 10 e 12 de 2014, com multa de ofício 75% e juros de mora. Também foi lavrado auto relativo à incidência não cumulativa para os mesmos períodos de apuração. No termo de verificação fiscal, a autoridade lançadora informa, em resumo, que, da insuficiência de recolhimento do PC da COFINS, das despesas com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, da aquisição de combustíveis para uso em caminhão de transporte de mercadorias, das definições de compras, da apuração do crédito tributário, em decorrência do acima relatado, itens B, C e D, procedeu-se ao cálculo dos valores das diferenças das contribuições a serem exigidas, conforme planilha. Além destas diferenças, deve-se exigir também os montantes correspondentes à insuficiência no recolhimento dos valores devidos apurados pela própria empresa na escrituração fiscal. Todavia, a identificação dos montantes que serão exigidos mediante autos de infração, devemos considerar que, conforme mencionado anteriormente, a atuada retificou as da CTF relativas a 2014, diminuindo os valores dos débitos declarados em alguns meses, a fim de refletir os resultados constantes das respectivas AFD contribuições. Tal providência revelou a existência de recolhimentos em quantias superiores às apuradas nas escriturações fiscais, pois os mesmos foram efetuados nos patamares dos débitos declarados nas CTF originais. Desta forma, apuramos os montantes a serem exigidos aproveitando as sobras de tais recolhimentos, conforme demonstrado no anexo 4. O contribuinte tomou ciência do referido termo e dos lançamentos por via postal em 28 de fevereiro de 2019 e apresentou impugnação tempestiva em 24 de outubro de 2019. A Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, doutor Walker queria falar uma coisa. Não queria falar mais? Ok. Bom, haverá sustentação oral? Vou passar a sustentação oral. Todo mundo com a qualidade baixa? Senhor presidente Gilson Macedo Rosenburg, senhor relator Jorge Lima Abud, senhores ilustres conselheiros, o presente é a sustentação oral relativo ao processo 10.830.721.637 de 2019, por parte da recorrente Vazútil Indústria de Comércio Limitada. Meu nome é Fernando César Gregório. A empresa foi submetida à fiscalização e objeto de auto de infração realizado no ano 2000 com início em 2017, onde o auditor
efetuou o lançamento pela glosa de créditos referente a despesas com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, e um segundo item, glosa de créditos referentes à aquisição de combustíveis para uso de circulação de caminhões, pequenos caminhões, tratores e máquinas internamente à unidade fabril da empresa. Foi inconformada, a empresa impugnou o auto de infração e a DRJ, no seu acórdão constante dos autos, ela, após uma longa explanação, uma boa explanação sobre o novo conceito de insumos para o PIS e COFINS, que deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade e relevância para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, ela denega, ela decide contrariamente às pretensões da impugnante, mantendo o auto de infração de uma forma até, no nosso entendimento, paradoxal e surpreendente. Em razão disso, foi efetuado o recurso voluntário e com esta sustentação oral. Então, passamos rapidamente, buscaremos ser mais sucinto e rápido possível, a análise dos dois itens. O primeiro item, então, é sobre a glosa de créditos das despesas com transportes de mercadorias entre estabelecimentos da empresa. Inicialmente, vale ressaltar que a empresa tem uma unidade fabril no interior do estado de São Paulo, na cidade de Bauru, e tem um outro estabelecimento que exerce a atividade de comércio atacadista. Então, são as atividades, a empresa exerce essas duas atividades na cidade de Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco, a uma distância de 2.700 quilômetros. O nosso país não oferece opções modais de transporte, seja ferroviário, seja fluvial, não existe, seja marítimo, muito menos seria praticável o transporte aéreo desses produtos. Sobra à empresa somente a opção de analisar transporte rodoviário. O transporte rodoviário, há a possibilidade do transporte terceirizado ou desenvolvimento de uma logística interna da empresa. Para entender essa dificuldade do transporte terceirizado, a empresa, é bom analisar rapidamente as características dos produtos fabricados pela Plazut, pela recorrente. São produtos de plásticos, potes, caixa de armazenamento, utilidades domésticas, ou seja, produtos com volume e baixo peso. Fazendo esse transporte através do transporte tradicional, normal, através de terceirização, esses produtos têm um altíssimo e impraticável também custo de transporte para chegar ao estabelecimento de Pernambuco. Portanto, inviabiliza a existência daquele estabelecimento, inviabiliza aquela atividade do estabelecimento em Pernambuco, que tem a pretensão de desenvolver, de fornecer os produtos aos clientes da região Nordeste e Norte. Portanto, a empresa se vê forçada, sem outra opção, de desenvolver, e desenvolveu, uma logística interna através de caminhões ou carretas especializadas, com distanciamento, com dimensões especiais, com coberturas especiais, para que consiga acomodar milhares de produtos cuja característica é alta cubicagem e baixo peso. E para cobrir esse percurso de 2.700, aproximadamente 2.700 quilômetros do interior de Bauru até Pernambuco. Basta, por curiosidade, lembrar que 2.700 quilômetros é a distância mais ou menos entre Paris e Moscou. Portanto, se utilizarmos o método de subtração, ou seja, a empresa não desenvolvesse essa logística interna e
obrigatoriamente, ela teria que encerrar as suas atividades ou atividade de estabelecimento no Nordeste, em função da impraticabilidade dos custos de transportes. Foi essa a única função, o único meio que a empresa viu de conseguir pôr seus produtos na região Norte e Nordeste. Portanto, esses custos, essas despesas com transportes entre o estabelecimento industrial Fabril de São Paulo é extremamente necessária, é muito importante e insubstituível, imprescindível para que a empresa consiga desenvolver as suas atividades econômicas na região Nordeste, que equivale a aproximadamente 10% do faturamento da empresa. O segundo item, então, que passamos é a glosa efetuada pelo auditor fiscal de créditos relativos a custos de aquisição de combustíveis para uso em caminhões de transporte de mercadorias, de trator que transporta mods, bem como motor gerador de energia e em máquinas gráficas. Esse combustível, resumindo, é um combustível utilizado pela empresa para a circulação de produtos, de matéria-prima, de moldes, de ferramentas dentro da unidade Fabril da empresa, que tem 120 mil metros quadrados de extensão. 120 mil metros quadrados, equivalente a 12 hectares. Portanto, para a circulação e movimentação de materiais, de peças, de moldes, de matérias-primas e tantos outros itens necessários ao normal fornecimento da empresa, ao normal a operação, a atividade da empresa, esses pequenos caminhões adaptados, pequenos tratores, pequenas máquinas com pequenas carrocerias para transporte desses produtos, desses materiais, dessas matérias-primas, desses insumos, entre a linha de montagem, linha de produção, armazenamento, o suprimento, o estoque, a expedição, enfim, é simplesmente essencial que esse combustível seja considerado como insumo imprescindível, necessário à atividade dentro da unidade Fabril da empresa, que são 120 mil metros quadrados, tá certo? E precisa ser movimentados esses produtos, esses bens, essas peças de um estoque para a linha de montagem, enfim, toda a movimentação necessária à operação de fabricação da empresa. Por esse motivo, tanto a despesa de combustíveis entre os dois estabelecimentos da empresa, como as despesas e custos de combustíveis para circulação interna de mercadorias e produtos e peças, aferido à luz dos critérios de essencialidade e relevância, são considerados insumos passíveis de creditamento das contribuições do PIS e COFINS e imprescindíveis e de total importância para o desenvolvimento das atividades econômicas da empresa. Motivo por quê, muito respeitosamente, requeremos seja o presente recurso voluntário conhecido e provido, reformando-se a decisão APOC de primeira instância, representada pelo acórdão da 12.111.335 da 16ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, julgando-se improcedentes os lançamentos tributários relativos às partes controversas dos autos de infração do PIS e da COFINS, constante do presente feito e, consequentemente, cancelando-se os respectivos débitos fiscais.
Agradeço a atenção dos ilustríssimos conselheiros. Muito obrigado. Doutor Jorge, o senhor está com a palavra. Ok. Positivo. Processo de final 32. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passo-se a análise. Em decorrência do termo de distribuição de procedimento fiscal, o auditor fiscal designado procedeu à fiscalização da impugnante com início em 10 de agosto de 2017 em operações relativas ao PIS/PASEP e COFINS, sendo que, de acordo com o termo de verificação fiscal, exarou-se a intimação para que o contribuinte apresentasse os documentos listados. Do referido termo de verificação fiscal, destaca-se, em resposta protocolizada no dia 29 de agosto de 2017, a mesma apresentou os documentos societários e os demais itens solicitados. No exame dos recibos de transmissão das escriturações fiscais, observamos que a empresa efetuou a entrega de AFD contribuições certificadoras nos dias 11 e 15 e 16 de agosto de 2017. Verificamos também que as certificações foram realizadas porque as escriturações originais foram entregues sem qualquer informação dos documentos fiscais ou de operações geradoras de receitas ou de créditos, bem como sem os registros de apuração das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Note-se que as escriturações fiscais digitais das contribuições incidentes sobre a receita, EFD, contribuições originais e retificadoras foram obtidas junto ao Sistema Público de Escrituração Digital, expedido. Foram expedidos, também, termos de intimação para que a empresa retificasse a escrituração fiscal do mês de fevereiro de 2014, corrigindo os valores referentes aos serviços de frente de carros incluídos na base de cálculo dos créditos das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, haja vista que fora detectado erro do sistema da empresa, bem como para que retificasse a DCPFD sinais para a correção dos correspondentes débitos, conforme PPI, das irregularidades constatadas no referido termo de verificação fiscal, o auditor fiscal registrou que os trabalhos apuraram diferença no cálculo das contribuições, assim elencada, quando a insuficiência de recolhimento das contribuições para PIS/PASEP e COFINS. 2 das despesas com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa. 3 da aquisição de combustíveis para uso em caminhões de transporte de mercadorias. E 4 das devoluções de compras, tendo como princípio permanente a busca da conformidade tributária e o regular cumprimento de suas obrigações, a recorrente resignou-se, especificamente, quanto aos valores apurados nos seguintes itens. 1. Da insuficiência de recolhimento das contribuições para PIS/PASEP e COFINS. E 4. Das devoluções de compras. Para tanto, valeu-se da faculdade de impugnar parcialmente o auto de infração e promover o recolhimento da parte incontroversa, no prazo da impugnação, com desconto legal, das despesas com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa. É alegado às folhas 19 e 20 do recurso voluntário. O transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da recorrente, regularmente incorridos, escriturados e comprovados através do conhecimento de transportes, e de anexo E, juntados aos autos, ante suas atividades tablis, de comercial atacadista e de importação e exportação é fundamentalmente necessária e imprescindível para a realização das transações ou operações exigidas pelas atividades econômicas da empresa, em um aparelho empresarial integrado da indústria, comércio, o desempenho da atividade caracterizada como comercial atacadista por parte da recorrente, tamanha é a importância e essencialidade destas operações que, caso fossem subtraídas, tornariam impossível o atingimento dos objetivos empresariais, paralisando os fretes contratados, independentemente de sua natureza, à luz do RESP, caracterizam-se como despesas essenciais não só à produção como também à venda dos seus produtos, gerando direito ao creditamento do PIS e da COFINS. Isso porque, não há viabilidade da recorrente, empresa de grande porte com alto volume de produção, manter suas atividades industriais em um único parque industrial, sendo indispensável o transporte de bens em elaboração entre estabelecimentos, a fim de cumprir cada etapa do seu processo produtivo. Tópico: crédito sobre fretes, transferência de
substância sobre o tema, firmando o entendimento no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa por se constituir como parte da operação de venda. Nesse sentido, eu acordo de relatoria da nobre conselheira Tatiana Meduri Gilena, cujos fundamentos passam a integrar o presente voto como razões de decidir. É de se entender que, em verdade, se trata de frete para venda, passível de constituição de crédito das contribuições, pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na operação de venda. A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o termo operação de venda e não frete de venda. Tópico: da aquisição de combustíveis para uso em caminhões de transporte de mercadorias. É alegado às folhas 24 e 25 do recurso voluntário. Dentro do mesmo universo operacional, as despesas com aquisição de combustíveis para o uso em caminhões próprios realizados pela recorrente são consequência da dinâmica atividade de comercialização atacadista, regular e cotidianamente exercida. O transporte de mercadorias é utilizado para disponibilizar produtos onde existe demanda potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do comprador, sejam relativas à transferência para subsequente escoamento e para entregas diretas de vendas, cujo ônus é suportado pela recorrente. As valores regularmente constantes dos registros contábeis fiscais estão representados pelos documentos constantes do anexo 4 e significam itens relevantes e indispensáveis ao atendimento da clientela espalhada por todo o território nacional e, portanto, necessárias e importantes para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Quanto às glosas dos créditos relativos a combustíveis para os veículos próprios, visando o transporte de produtos entre estabelecimentos da contribuinte, adotam algumas das considerações do parecer normativo COSIT-RF 05, de 17 de dezembro de 2018. O transporte de mercadorias para comercialização não está contemplada nas considerações do parecer normativo. Por essas razões, há que se manter as glosas dos créditos apurados com base nos gastos relativos aos combustíveis em veículos próprios, utilizados para transporte de matéria-prima, produtos para comercialização entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Sendo assim, conheço do recurso voluntário liga o provimento parcial ao recurso do contribuinte para afastar a incidência das contribuições referentes ao PIS da COFINS incidentes sobre os valores relativos ao frete de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa. É com o voto. Jorge Limago de relator. Eu Diga. queria fazer uma consideração muito rápida. No recurso voluntário, ele não deixa claro o que era e o que não era produto acabado e produto intermediário. Por isso que na primeira parte eu dei, porque eu dou as duas coisas, e na segunda parte, que é combustível, eu me criei ao parecer consciente. É isso que eu tenho que assinar. Ok. Aqui, na verdade, então, estamos julgando a parte dos combustíveis e do transporte de produtos acabados. Isso, É isso que está em julgamento. correto. Então, passa a palavra ao doutor Vinícius. Para mim, o limite do nosso julgamento é exatamente isso aí. Produto acabado. Apesar de, na sustentação oral, a recorrente sustentar que a movimentação que os caminhões transportam insumos no setor fabril e tudo mais, eu entendo que o limite da nossa cognição é exatamente isso, produtos acabados, porque você pega o termo de verificação fiscal aí, ele circula muito bem, o que está sendo glosado, que é, e quando a gente olha a impugnação também, a própria recorrente trata tudo como
transporte de mercadorias, ou seja, produto acabado. Então, para mim, não está em discussão produtos semi-acabados ou insumos dentro do contexto da fábrica ou do contexto produtivo da recorrente. Sendo assim, eu nego provimento nos dois itens aí. Ok, então o senhor abre a divergência, não é isso? Isso, abro a divergência com relação ao item de fretes de produtos, Acabados. fretes de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Ok. Tá, não poderia ser diferente. Ok, doutor Walker, por favor. Eu fiquei na dúvida só com relação a esse segundo item aqui. Porque, pelo trecho do despacho do termo de verificação que o Jorge citou aqui, essas despesas com combustíveis, pelo que eu estou lendo aqui, a fiscalização ela não deu porque ela entende que não é empregado diretamente no produto fabricado, né? Ela não entra nessa questão se é de produto acabado ou não. Eu estou meio em dúvida nesse ponto. Mas, Walker, eu entendi, mas, Walker, o Jorge, quando ele vota negando, ele vota porque, segundo o parecer, nos termos do parecer, esse tipo de bem, né, que combustível não deixa de ser um bem, ele não se subsume ao conceito de insumos nos termos do parecer, não é isso, Jorge? Correto. Ele não tem a ver exatamente não tem a ver com a ligação, com a questão de ser produto acabado ou em elaboração. O que tem a ver com o produto acabado e em elaboração poderia ser o frete, mas que o Jorge, como ele dá tudo, ele não está fazendo essa distinção. E ele está falando que dá para produtos acabados e ponto. E o Vinícius pontuou, entendendo que, na verdade, fazendo uma interpretação de todo o recurso, de todos os autos do processo, o que está se falando é de produtos acabados, e não está se falando de produtos em elaboração. Então, essa parte da gasolina não tem a ver com essa... Não tem como fundamento isso. É porque ele glosa, Walker, eu entendi a sua dúvida aí. Quando você pega o termo de verificação fiscal, o fiscal está glosando o combustível, porque o combustível não é utilizado no processo de industrialização. É um combustível utilizado num caminhão. Assim, ele não está glosando o frete, né? Ele está glosando exatamente o item, um bem. Que bem é esse? O combustível. Não, é isso mesmo. Porque, pelo que eu entendi, ele compra combustível para abastecer caminhão para fazer o transporte da matéria-prima dele. Isso. Não é isso? Mas a gente dá essa despesa para transporte de matéria-prima. Não, não é matéria-prima, aí que tá. É transporte de mercadoria. De produto acabado. Isso. E o próprio contribuinte na impugnação... Só um minutinho, Jorge. Eu já vou te dar a palavra, Jorge, porque se dois falarem, não dá bagunça. O próprio contribuinte na impugnação lá, ele diz que esse combustível é utilizado para a frota dele, para transporte, 90%, ele chega a falar no momento lá, que 90% para transporte das mercadorias, entre a unidade de Bauru e a unidade de vendas de Jaboatão do Guararapes, se não me engano. Fala. Deixa só o Jorge, completa aí, Jorge, para poder ajudar o Walter. Para mim ficou claro uma dicotomia entre o recurso voluntário e a sustentação real. Todo recurso voluntário é pautado
no transporte de produtos acabados. Nessa tentação real, ele incluiu produtos intermediários. Agora, isso não está básico no recurso voluntário. Ele é sobre os produtos acabados. Mas por que no seu voto você colocou matéria-prima? 11. Os últimos parágrafos. Um momento. Por essas razões, há que se manter as rodas dos créditos apurados com base nos gastos relativos a combustíveis em veículos próprios, utilizados para transporte de matéria-prima, produtos para comercialização entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Você está falando em matéria-prima aqui. E o parecer admite. Ou eu estou errado? Você está certo. Eu só estou compreendendo uma coisa, por favor. Viu, Walker? Olha o que ele fala aqui na impugnação que eu estava falando antes. No que se refere ao transporte, 90% dos produtos que chegam aos clientes da impugnante se fazem por frota própria, para manter a competitividade na logística, seja na aquisição ou na distribuição comercial de seu processo produtivo, bem como para atender às necessidades especiais de seus produtos, tais como fragilidade, embalagem e tal. Se você pega todo o contexto do termo de verificação e da própria defesa do contribuinte, você chega à conclusão de que isso aqui é combustível utilizado nos caminhões para entrega dos produtos aos seus clientes. Inclusive, aqui, logo no início dessa parte, ele começa falando isso. Ora, tendo como objeto social a industrialização e comercialização de bens e produtos, tem como princípio econômico a adoção do sistema vertical dos negócios, buscando incessantemente a capacidade de integrar, reconfigurar e flexibilizar os processos produtivos, desde a matéria-prima até a entrega dos produtos aos seus clientes, evitando ao máximo a terceirização de cada um dos processos envolvidos. De fato, eu falo em matéria-prima, o que está errado. Eu posso excluir e abrir um parágrafo à parte, dizendo que eu dou combustível de matéria-prima. Mas aí não está discutindo matéria-prima. Está discutindo ou não está discutindo matéria-prima? Essa é a minha dúvida. Ele está falando que não está, que ele errou. Pelo que eu vi, no voto dele, ele está falando que ele errou. Pelo que eu vi da manifestação e do recurso, não está se discutindo matéria-prima. Ele fala dessas mercadorias e fala que parte é utilizada num trator que é utilizado dentro da planta da empresa. Mas matéria-prima eu não vi ele falar, não. Tanto que até o título da glosa é da aquisição de combustíveis para uso em caminhões de transporte. É uma das glosas. A outra, das despesas com transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa. Quer dizer, são duas glosas relacionadas ao transporte de mercadorias. Se tem matéria-prima ou não, isso ele deveria ter identificado lá atrás na impugnação. Aliás, ele teria que ter demonstrado que a fiscalização glosou também de outras coisas. O que não vale parece matéria-prima. Não tem, é isso? Não tem, né? Não tem. Não tem, então não tem, Walker. Você tem que tirar do seu voto, Jorge. Oi, Você tem que tirar do seu voto. vou fazer isso. Inclusive até contraditório com o parecer que você juntou. Eu vou fazer isso. Vou excluir a matéria-prima. Eu não me atendei. Obrigado. E aí, com isso, como o senhor vota, senhor Walker? Não, produto acabado não tem o que falar, né? Vamos Também. Com o relator? Desculpa. Com a divergência. Ok. Não, o senhor pode ter mudado.
Ok. O senhor é o único, né? Mas tudo bem. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Corinto. Com a divergência. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com a divergência. Então, nesse caso, vou declarar o voto, como é que é o nome? O resultado. Por determinação do artigo 19A, da Lei 10.555/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988/2002, em face do empate do julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados em estabelecimento da mesma empresa. Vencidos Vinícius, Walker, Corinto e Gilson, que negavam os créditos referentes aos fretes na transferência de produtos acabados. Peraí, eu nego tudo, tá? Oi? Não, olha só. Então, foi dado provimento parcial. Veja bem, olha só o que acontece. Ele dá provimento total. Não é isso? Você dá provimento total, Jorge? Ô, Jorge. Não, o Jorge nega. Eu nego o combustível. Ah, você nega o combustível, tá, beleza. Então, é isso aí. Ele nega, então o provimento é parcial. Então, ele dá provimento parcial. Você, Corinto, a gente nega o provimento total, tem razão. Isso aí. Nega o provimento ao recurso, tá certo. Beleza. Que negaram, tá? Tem razão. É o recurso. Obrigado, Vinícius. É que é a primeira vez que eu tenho que usar esses termos, então estou adaptando aqui ainda essa nova realidade. Ok. Então, todos entenderam, então, como ficou o resultado? Provimento parcial por qualidade, é isso? Não é qualidade. Nesse caso, não se dá qualidade. Não? Não dá qualidade porque é auto de infração e porque foi a favor do contribuinte. Entendeu? A gente aplica o artigo 19E. Oi? Entendeu, Corinto? Tá, Tá. Como é que ficou então? Parcial do provimento. Olha só. Oi? Pronuncia então como é que ficou. Tá. Por determinação do artigo 19E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a incidência do PIS e da COFINS incidente sobre os valores relativos a frete de produtos acabados realizados entre estabelecimento da mesma empresa. Vencidos Vinícius, Walker, Corinto e Gilson, que negavam o provimento ao recurso. Entendeu? Porque não tem um voto de qualidade nesse caso. Nesse caso, na verdade, a lei determina que, nesse caso, o provimento é para o contribuinte. É isso. A gente está aplicando os termos da lei. Então não tem mais o voto de qualidade aqui. Nesses casos, de acordo com a portaria do Ministério da Economia, nos casos de empate em processo de auto de infração, ou seja, de constituição de exigência tributária, não tem qualidade. O empate vai para o contribuinte. É isso. Você não leu a portaria? Não, eu estava entendendo que a qualidade persistia, só que invertia o sinal. Não. A qualidade
ele afasta a possibilidade de qualidade nesses casos. Na verdade, a lei determina. Não vamos discutir isso aqui. A única coisa que a lei determina é que, nesses casos, o provimento é para o contribuinte, nesses casos de empate. Bom, o próximo item é o 3, 4... Não, agora eu vou voltar para a pauta da tarde, porque esse aqui eu só fiz agora por causa da sustentação oral. Então, agora na parte da tarde, se o Jorge não estiver muito cansado, eu vou passar para o 3, 4, 5. Eu não sei por que você ri, doutor Walker. Ele gosta de mim, presidente. Ele me adora. Então tá bom. Então vamos lá. Os 3 são iguais, doutor? Iguais. Senhor presidente, se você me permitir resumir, porque é uma única matéria, é muito fácil. Então, por favor. Nos 3, ele propõe aplicação de índices IPCA e PTNF. E tem decisão, inclusive o coração do voto do ilustre conselheiro José Renato Pereira de Deus, vai embasar o meu voto e negar, porque no prazo que ele quer, que é 1996, há único índice possível de aplicação é a Selic. Isso já está consolidado no repetitivo do STJ. Então, não pode estender isso para outros índices. E resumo é isso. Se eu quiser, eu solto o voto. Todos entenderam? Entenderam? Corinto ficou em dúvida. Eu não confesso que eu estava vendo aqui, não entendi o que... Então, o senhor faz o favor de ver aqui, ouve ele falando, para ele não ter que falar 2 vezes. Doutor Corinto. Não, Peço a gentileza. como prazer, eu falo de novo. Eu falo, Corinto é a aplicação de índice de correção monetária. Ele quer a aplicação do IPCA e do PTNF. No ano que ele pediu, que é 1996, o único índice que pode ser aplicado é a taxa Selic. Isso já está consolidado e repetitivo do STJ. Basicamente é isso. O senhor entendeu, doutor? Ok, obrigado. Já que ele usa o voto do Zé Renato quer fazer algum comentário? Não? Então passa os votos. Doutor Vinícius. Não é caso de correção de créditos judiciais, não, isso, né? Um momento. Que tem expurgos inflacionários, essas coisas, porque sim, é isso. É isso. Ele tem uma decisão que quer aplicação de outros índices. Ele tem uma decisão judicial. Decisão essa que define qual é o índice, é isso? Não. essas decisões judiciais geralmente seguem a resolução lá do Conselho de Justiça Federal. E a partir de 96 é a taxa Selic. Então não tem muito. Só um pouco antes, acho que 91, que tem um pouquinho de divergência com o que a Receita usava, mas 96 já não tem mais qualquer divergência. Acho que 92, que tem alguma coisinha, ou 91, de diferença. Que eu acho que era o INPC, que o pessoal da Justiça usava, e a gente usava um outro, enfim. Sim, e como o senhor vota, então?
voto com o relator. Ok. Ô Jorge, eu peço para você tirar o som do teu, porque o teu dá microfonia. Desculpe. Sem problema. Doutor Walker. Com o relator. Ok. Doutor José Renato. Agradecendo a lembrança do ilustre colega, eu voto com ele, voto com o relator. Não vai abrir divergência quanto ao seu voto? De forma alguma, não precisava nem trazer o meu voto, é brilhante nosso querido colega Jorge Lima. Cara, hoje tá uma rasgação de seda aqui que eu não vou falar, hein? Doutor Corinto. Acompanha. Ok, doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, eu posso copiar esse mesmo resultado para o 346 e 347, é isso? Perfeitamente, presidente, perfeitamente. Ok, então vamos agora... Ô Jorge, só vê no final aí que você copiou os dois, você colocou o acórdão, a conselheira Zé Renato, você copiou os dois acordos aí, tá vendo? Tá o mesmo número. Só precisa depois trocar. Que página, né? Tá no final. No mesmo sentido, acórdão tal e tal. Aí você colocou, é o mesmo acórdão nas duas linhas. É só alterar o número. Pois é, os seus processos foram da Marcep, foram tirados de pauta, né? Você viu, pelo patrono. Pois é, eu vi. Então. Agora, então, é o 353 de relatoria do doutor Corinto, município de Belo Horizonte. Me parece que é tranquilo esse, né, doutor Corinto? Pelo menos pela alegação. O senhor está com a palavra, doutor. Meu nobre mestre Corinto. Você vê que ele não usa ar-condicionado, né, o Walker? Está com a porta aberta. Essas coisas a gente não pega, né? Você, Corinto, não sei não, viu, cara? Agora essa distribuição aí tá muito estranha, tá? Fala besteira mesmo. Olha aí, intempestivo, numa hora dessa o cara pega intempestivo. É intempestivo isso? Ué. Tá de sacanagem. Não. Ainda ele usa uma tabelinha que eu fiz. Eu fiz a tabelinha. São 3 processos do município de Belo Horizonte, presidente. Ele está discutindo aqui, apesar de ser um processo aparentemente que a turma ache fácil, ele não é assim tão fácil, porque não é só a contagem de prazo. Ele defende que a ciência não é válida, uma vez que não teria endereço correto. E juntou tela de sistema de computador para isso, em que consta o endereço da recorrente. E aí, com isso, seria tempestivo. Posso ir ao voto? Claro, por favor. Então, ao meu sentir, a alegação da recorrente não merece acolhida, porque o endereço constante do aviso de recebimento constante dos autos, em que a data de recebimento é 21/2/2014, é o mesmo da tela de sistema de computador. Contribuinte PJ consulta estabelecimentos por CNPJ, juntada aos autos pela própria recorrente para tentar comprovar o erro de endereçamento. A saber, Avenida Afonso Pena, 1212, Sala 318, Centro, BH, Minas Gerais. E aí, a partir daí, eu entro na questão da contagem de prazo. Da tabelinha. Isso. Da tabelinha do Zé. Da tabelinha fornecida pelo brilhante, insigne colega festejado. Zé Renato? Sim. Pô, parabéns, Zé. Bela tabela.
O Walker deve estar dizendo, tá lá assim, eu vou fazer meia culpa aqui. Fizemos juntos a tabela aí, o Walker. Ah, vocês fizeram em 4 mãos essa tabela aí? Eu aproveitei as mãos dele. Tá certo. Bom, com isso, todos são intempestivos. Os 3 são. Nossa, mas isso é beleza mesmo, hein? Um bom Eu não estou processo. conhecendo. Oi? Desculpa? Eu não estou conhecendo os 3. Ok. Então vamos passar ao Dr. Vinícius. Com o relator. Dr. Walker. Dr. Walker. 1 minuto, por favor. Pois não. Copai da tabela. Quem gosta muito de intempestivo é o Jorge, né, Jorge? Olha só. Deixa eu tirar uma demora, porque tinha outro AR depois do outro, né? Perfeito. Mas o segundo AR é para intimar para pagar. Só que ele foi intimado do acórdão, depois não apresentou o recurso, foi intimado para pagar. Isso é da ordem de cobrança. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor José Renato, pai da tabela. Copai. Copai da tabela. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também com o relator. Então é NCU não conhecer dos 3. Do 353, 353, 354 e 355. Deixa eu marcar. Por serem intempestivos. Continuando com o Dr. Corinto. PIRP. São 2 seguidos, eu não sei se são iguais. Sim, presidente, são iguais. Ok, então qual que o senhor vai querer ler? Pode ser qualquer um deles. Então lê o primeiro, pode ser? Estava na ordem? Qual é o primeiro? É o final 2005-61. Tá, beleza. Então, é manifestação de inconformidade contra despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento decorrente de retenção da contribuição sobre o faturamento de dezembro de 2004. A delegacia indeferiu sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a ocorrência de retenção da contribuição em valor superior ao devido, e, por conseguinte, o direito da empresa à restituição pretendida. Inconformado, ele apresentou a manifestação de inconformidade, insistindo no pedido, alegando que encerrou o contrato de fornecimento de energia para CBE no ano de 2004, que a partir de 2005 passou a oferir receitas apenas de aplicações financeiras. E com relação à receita de dezembro de 2004, cujo pagamento ocorreu em 2005, houve retenção da contribuição pela fonte pagadora, o que gerou direito à sua restituição do valor retido, tendo em vista que, além da retenção, houve também pagamento do mesmo tributo, conforme provam os documentos que anexou. Aí ele junta DARF, razão, analítico e planilha, de folhas 204. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de conformidade. No
recurso voluntário, ele... Desculpa aqui, vamos diminuir esse zoom para conseguir ver direito. Ele defende que o entendimento da DRJ que o interessado não apresentou documentos contábeis demonstrando e comprovando a certeza e liquidez do indébito, não condiz com a realidade. Afirma que não se discute nesse processo a retenção da COFINS, posto que tal atuação é prevista nas leis tais. Diz que os documentos juntados à manifestação de inconformidade eram provas robustas do crédito gerado nos anos anteriores, de 2002 e 2003, que permitiram a compensação efetivada no pagamento dos tributos gerados no ano de 2004. E que, como houve retenção por parte da CBE em janeiro de 2005, faz jus a requerente à restituição dos valores, já que recolhidos em duplicidade. Invoca o princípio da legalidade, o artigo 29 do Decreto 7574 de 2011, para impor à Receita Federal o dever de obtenção dos documentos ou cópias de ofício quando registrados na própria administração responsável pelo processo, ou mesmo em outro órgão administrativo. E aí nos princípios moralidade, eficiência e verdade material. E, nesse sentido, ele requer o provimento do seu pedido de restituição ou ressarcimento, via compensação e retenção em função da duplicidade da retenção. É basicamente isso, presidente. Ok. Pode votar. Tá. Em preliminar, eu trago aqui uma questão interessante sob o ponto de vista processual. Opa, vamos discutir. Gostei. Forçoso atentar para o fato de que a recorrente vem mudando a causa de pedir a cada momento em que tem oportunidade para se manifestar. Como bem observou a decisão recorrida, no pedido de restituição, a motivação alegada pelo interessado foi retenção de valor a maior que o devido. Já na manifestação de inconformidade, foi pagamento indevido pelo fato de o valor ter sido retido e, ao mesmo tempo, recolhido por ele, ou seja, teria havido duplicidade de pagamento para o mesmo débito. No recurso voluntário, diz que, como houve compensação efetivada no pagamento dos tributos gerados no ano de 2004 e ainda retenção por parte da CBE em janeiro de 2005, faz jus a requerente à restituição dos valores, já que recolhidos em duplicidade. Eu acho que eu tenho que colocar um outro dado importante, que eu fiz um relatório muito sucinto, e explicar por que a CBE fez essa retenção dessa PIERP. Lá no início, essa empresa, PIERP, né? Ela vende, ou é a empresa pública federal comercial, a CBE é a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial. Essa que fez a retenção, então, na verdade,
o fornecimento de energia que elas tinham, ela fornecia para energia, ela fornecia energia para a CBE, e aí a CBE, quando fez por conta desse contrato de fornecimento, no momento do pagamento, ela fazia essa retenção da CBE, a CBE fazia essa retenção. Certo. Só que ela diz o seguinte, que a partir de esse contrato de fornecimento foi até dezembro de 2004. E essa retenção que ocorreu lá em 2004, ela não devia ter ocorrido ali, desculpe. Essa retenção foi feita em janeiro de 2005, ela não devia ter ocorrido, porque ela já vamos dizer assim, ela já não teria mais esse contrato de fornecimento. Entendi. Ok? Então, é por isso que ficou muito complicado. Toda hora ela muda isso. No primeiro momento foi pagamento a maior. No outro foi pagamento em duplicidade. E agora ela explica que, como houve compensação efetivada no pagamento dos tributos gerados no ano de 2004, e ainda retenção por parte da CBE em janeiro de 2005, ela faz jus a essa restituição. Aí eu digo, ora, o pedido da demanda tem que guardar a conexão com a causa de pedir originariamente, sob pena de ofensa grave ou contraditória, e inaugurar a cada fase processual um novo processo. A alteração da causa de pedir não é admitida após a ciência do despacho decisório, em virtude da estabilização da lide. Ainda que o processo administrativo admita um informalismo maior que o processo judicial, é necessário precisar os fatos sobre os quais se funda o pedido desde o início, pois a causa de pedir é um dos elementos essenciais do processo, e a possibilidade de alteração levaria a uma demanda infinita. Essa moldura entendo essa inovação na causa de pedir com uma alegação nova, não apresentada em primeiro grau e, portanto, preclusa, não merecendo ser conhecida sob pena de supressão de instância. Seguindo, entendo por ratificar as razões de fato e de direito declinadas pela decisão recorrida nos termos do artigo 57, parágrafo 3º, anexo 2 do RICARF. Aí eu trago aqui as razões de fato e de direito do acórdão recorrido, e, ante o exposto, volto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento. Ok. Vamos... Todo mundo entendeu aí? Estamos votando? Vinícius, está com a palavra. Entendi mais ou menos. É bem confuso, hein? Eu acompanho o relatório. Eu diria simplesmente que não há provas aí, porque ele não demonstrou o direito dele. Porque eu entro na questão das provas. Porque ele, no final das contas, a retenção que ele alegou ter ocorrido, o ponto é que ele não levou aquela receita decorrente do serviço que prestou e que teve como consequência a retenção, ele não levou a receita para tributação. Então, aí a DRJ, o despacho decisório lá no início, já afastou a pretensão dele de restituição disso aí, porque não levou a receita para tributação. Isso ficou claro. Aí a DRJ afastou depois por falta de provas de que ele tinha um direito, né? Líquido e certo isso aí.
Então eu simplesmente negaria provimento, mas, enfim. Enfim, Eu acompanho o relator aí. acompanha o relator? Acompanho. Ok. Então vamos agora, doutor Walker. Oi, Oi. esclarece uma coisa. Você não está conhecendo de qual matéria? A de duplicidade? Eu não estou conhecendo dessa terceira causa de pedir. Qual? A terceira causa de pedir, ele diz assim, ó, ele explica, porque a duplicidade foi afastada pela decisão recorrida. Aí ele diz o seguinte, ele diz assim, peraí, onde é que ele fala isso? Não se discute nesse processo a retenção da COFINS, posto que tal atuação é prevista nas leis tais e tais que prevê a retenção por parte da CBE. Ele diz, os documentos juntados à manifestação de inconformidade eram provas robustas do crédito gerado nos anos anteriores de 2002 e 2003, que permitiram a compensação efetivada no pagamento dos tributos gerados no ano de 2004. Então, olha só, isso é novidade no processo. Ele fala que essa compensação efetivada no pagamento dos tributos e que, como houve retenção por parte da CBE em janeiro de 2005, ele faz jus à restituição de valores. Isso é inovação, é novidade. Isso é que eu estou chamando de nova causa de pedir. É a terceira nova causa de pedir. Mas será que ele não está falando no sentido de que, como houve uma retenção por parte da empresa, esse valor que foi retido é o que permitiu ele pedir a compensação? Sim, mas a questão é... Não é inovação. Isso é verdade. Isso ele já disse no primeiro momento. Só que ele não falou em momento algum que ele não tinha pago 2005, que 2004, dezembro de 2004, que o pagamento de 2004 é gerado com créditos de 2002 e 2003. Isso é inovação. Eu não sei, pensando assim, Corinthians, eu acho que eu vou mudar também a minha posição aqui, porque... É só terminar meu raciocínio, Vinícius? Eu vou mudar a minha posição depois aí, presidente. Deixa eu só terminar. Porque assim, eu estou perguntando, porque assim, tudo que você está falando aqui, e depois você reitera a decisão da DRJ, certo? Certo. Porque como eu... Então, mas esses temas que você não está conhecendo, está na decisão da DRJ. Ela fala do tá, você está reiterando aqui, aqueles documentos de competências mensais dos anos calendários 2002 e 2003, enquanto o pedido de restituição se refere à competência de dezembro de 2004, cuja contribuição foi paga retida em 2005. Ele está discutindo, a DRJ falou do ano de 2002 e 2003. Tô vendo. Quer dizer, então há uma certa contradição. Você não está conhecendo porque você acha que é inovação, mas você está reiterando o pedido da DRJ que tratou dessa matéria. Não, mas olha só, a questão é que, apesar da DRJ estar falando agora, como de fato falou, nos documentos que abrangem as competências, ela não chegou a prestar atenção nesses documentos sob esse viés novo trazido da compensação.
porque ele disse o seguinte, olha só, eu pago em duplicidade porque eu paguei em 2004 e houve retenção relativo a esse mesmo período em 2005 pela CBE, que não tinha que ter. Muito bem, então me dá o dinheiro da CBE lá, que houve retenção, que era para... me tirou esse dinheiro. Aí, quando ele coloca isso lá, ele simplesmente jogou no processo e disse, ó, o meu direito está aqui conforme esses documentos. E aí a DRJ vai lá e diz, olha só, esses documentos aqui de 2002 abrangem competências que não são as competências do pedido de restituição. O pedido de restituição se refere à competência de dezembro de 2004. Não vou nem olhar isso aí, cuja contribuição foi paga /retida em janeiro de 2005. Isso aí que você trouxe é estranha, Lídia. É nesse sentido. Ela não avalia sob esse viés de que ele compensou, porque ele tinha créditos em 2002 e 2003. Ele não disse isso antes. É por isso que eu digo que a todo momento ele inova. E aí, é sob esse viés que está isso aí. Tá. Eu não estou vendo desse jeito. Eu vou... Vinícius, quer falar? Vinícius quer falar, por favor, Vinícius, fica à vontade. Eu acho o seguinte, que tem como você julgar o cerne da questão, que é a questão de ter ou não crédito. O que você diz é verdade, é confuso o recurso, ele traz coisa, ele fala assim, não está em discussão a retenção, aí, mas no fundo ele está falando também da retenção para sustentar o crédito. Quer dizer, é uma peça que, vamos dizer assim, é complicada de ler. Agora, a questão de fundo, para mim, ela dá para ser apreciada e evitar esse tipo de, vamos dizer assim, sinuosidade. Então, assim, eu nego o provimento, simplesmente isso, porque a retenção, que no final das contas daria a possibilidade de ele alegar esse pagamento de duplicidade, a retenção, ela não serve para ele, porque lá no despacho decisório já está mostrando que não houve a tributação dessa receita, certo? Então, assim, aquilo que ele chama de líquido incerto já não é líquido incerto, porque aquilo que ele chama de crédito de retenção, como ele não tributou a receita, ficaria descoberto isso, então eu simplesmente nego provimento. E aí, doutor Corinto? Não, eu mantenho meu voto. Eu não acho que é um caso simples de recurso mal articulado. Não, ao contrário. Eu estou cansado de ver recurso mal articulado que eu dou um jeito e... Não, eu acho que a todo momento ele inova. Ele começou isso, eu vou deixar no meu voto. Pode ser que eu esteja errado, óbvio. Por isso que existe o colegiado. Mas no pedido de restituição foi retenção de valor maior que o devido. Na manifestação de conformidade, pagamento indevido em função de duplicidade de pagamento. E agora ele vem com outra, dizendo que houve compensação de créditos que ele tinha lá em 2002 e 2003, compensou em 2004, portanto ele tem direito a essa retenção de janeiro de 2005. Não. Poxa, assim não tem... Você fazendo essa reconstituição aí fica mais claro até, porque me parece realmente que há uma mobilidade da causa aí. Você falou aí, né, na Perdecomp, uma coisa, retenção, aí depois ele, na manifestação, muda para pagamento em duplicidade, pagamento indevido, isso, e agora ele traz uma compensação como fundamento de extinção do débito para sobrar crédito. Enfim, realmente, eu vou acompanhar o relator, viu, presidente? Vai Desculpa aí, ô Corinto,
me insurgir contra Vossa Excelência, mas acho que... Ao contrário, Vinícius, eu fico muito feliz quando se insurge, porque assim a gente aprende. Mas é aquela história, se eu visse assim, dá para... É só a questão é de má redação. Não acho que seja má redação aqui. Por princípio, eu sempre quero julgar o mérito, assim, eu nunca... talvez um erro meu, mas eu sempre quero bater no mérito. Aí, enfim, mas eu acho que você tem razão. É isso mesmo, concordo. Ok, senhores. Então, o senhor está acompanhando, o relator, é isso? Isso. Tá, então agora vamos ao Walker. Walker. O Corinthians só complica o meio de campo, né? Com todo respeito, eu acho que quem complicou aqui foi o contribuinte. Se ele não trocasse a cada oportunidade a motivação do pedido dele... Não daria isso, concordo com o Corinthians. A causa de pedido dele tem que ser una. Na verdade, ele não pode mudar a causa de pedir, né? Pois é. O problema é que eu fui até tentando, sinceridade, será que ele não está desde o início pedindo? Mas não, eu fui lá atrás e vi, quer dizer, os pedidos têm causas diversas. O pedido é o mesmo, mas a causa é diversa a cada negativa. Ô Corinthians, mas por que você está... Ele trouxe outras alegações para você estar conhecendo? Não, olha só. Eu estou conhecendo porque... Porque pelo que eu estou vendo do recurso dele aqui, ele trouxe aqui, princípio da legalidade. Primeiro tópico. Segundo tópico, princípio da moralidade. Terceiro tópico, princípio da eficiência. Quarto tópico, princípio da verdade material. Talvez esse quarto tópico, ele traga a questão da compensação, que você disse que é inovação. E aí é o último tópico. Nesse quarto tópico, princípio da verdade material, ele fala dessa compensação no ano de 2002, 2003. É isso que está me confundindo. Ele se insurge contra a decisão da DRJ, dizendo assim, ele defende que o entendimento da DRJ de que o interessado não apresentou documentos contábeis demonstrando e comprovando a certeza e liquidez do indébito que permitisse apurá-lo, não condiz com a realidade. Ele escreve isso. Ou seja, ele está, independentemente ele está afirmando que ele trouxe os documentos desde um primeiro momento e ninguém está apurando, analisando corretamente esses documentos. Então eu tenho que conhecer. Vou acompanhar o relator. Oi? Desculpa, eu não entendi. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Ok, doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Também voto com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, não conheceu de parte do recurso, da parte conhecida foi negado. Esse mesmo resultado eu posso copiar para o item 357, doutor Coelho. Perfeitamente, presidente. Ok. Então, agora, 358 e 359.
uma paradinha técnica. Sim. Senhores, então vamos dar os 15 minutos. Tainá, Sim, suspende a gravação, por favor. sim. Gravação interrompida.